Fala pessoal, Rodrigo Sebra na área, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Diário de Gain e Loss. Hoje um vídeo especial, um vídeo no qual eu tenho a mesma, a mesma cara limpa para para falar do mercado financeiro nesses um ano que eu estou operando aqui na frente da tela, mostrando meus resultados, mostrando as minhas dificuldades. Eu venho aqui mais uma vez para expressar aí a minha preocupação perante o futuro meu aqui no mercado financeiro. Queria abordar esse assunto com vocês e da mesma forma que algum tempo atrás eu via uma luz no fim do túnel, estava bem otimista quanto a isso em relação ao que eu vinha planejando e executando. E hoje eu começo a me preocupar, não pelas minhas atitudes, mas pelo que possa acontecer no futuro. Então, queria muito falar com vocês aqui sobre isso. Futuro do canal, futuro do Rodrigo Siebra aqui no mercado financeiro. Mas antes, peço aí que todos se inscrevam no canal, ative o sininho, comente, né? Quem sabe o recado que eu deixo hoje aqui possa ajudar algum amigo seu, ou até mesmo você. Compartilhe o vídeo com os amigos, comente, né, para a gente ter o termômetro do mercado e da comunidade de Early Gain Loss. Se de tudo que eu for falar hoje, ou as atitudes que irei tomar no futuro, são válidas ou não, né? Então, queria muito expressar isso com vocês hoje, da mesma forma que expressei no passado o meu otimismo. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá para o que mais interessa. Eu, eu quando comecei com o canal, e a minha ideia era fazer diário de trade, e ele foi seguindo, né? Foi sendo construído da melhor maneira possível. Muita coisa aconteceu no ano passado, algumas coisas positivas. Foi o crescimento do canal muito rápido, assim, em quantidades, em dias. Depois se manteve, e hoje mantém esse número de usuário. A minha possibilidade de participar de um podcast da XP, onde tive a honra de ser entrevistado e passar a minha, o meu passado, né, como CLT e a minha mudança para o mercado financeiro. Isso foram coisas que me ajudaram bastante. Fico muito feliz e acho que tô aqui até hoje principalmente por esses dois motivos. Claro que tenho família, claro que tem a minha questão saúde no passado que foi prejudicada para eu não continuar com o meu cargo na empresa onde eu atuava, muita coisa, né? Mas enfim, isso não é o assunto. E aí, de lá para cá, criou um certo otimismo, porque eu tinha um operacional, operava com uma sala, achava que eu estava no caminho certo da consistência. Fechei alguns meses positivos, outros no 0 a 0. Isso me mudou, me modelou para enxergar uma luz no fim do túnel. Fiz vídeos sobre isso, falei muito sobre essa possibilidade de eu me desenvolver rápido no mercado financeiro. E o final de 2024 não mostrou isso. Claro que teve alguns erros da minha parte e, consequentemente, acabei mudando muita coisa, né? E 2025 começou com muitos planos. Nós estamos aí no 23º vídeo, dia do ano, né, na verdade, onde eu estou gravando hoje, dia 23 de janeiro. E
E claro, quando começa um ano, existem vários planos, projetos, enfim. Mas eu hoje é com muita tristeza que eu não é comunicar, né? Porque é mais para passar para vocês o meu sentimento. Hoje eu vejo um abismo, era uma coisa que eu não estava enxergando e hoje eu consigo visualizar um abismo muito grande do Rodrigo Siebra e a consistência no mercado financeiro, mais especificamente no day trade. Eu vejo um abismo muito grande. Em alguns vídeos, quando eu mencionei, alguém vai se lembrar, eu gravei falando que eu via uma luz no fim do túnel, que era a possibilidade de eu me desenvolver, era uma possibilidade de eu contornar consistente em breve. Só que essa luz no fim do túnel, ela chegou de fato, eu consigo até enxergar. Só que quando eu olho para baixo, naquela escuridão, existe uma lacuna, um buraco muito grande que eu preciso atravessar para chegar nessa luz. E eu não estava enxergando isso. E agora com a luz do fim do túnel, eu vi que existe eu não consigo dar esse salto, esse pulo de patamar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei em janeiro fazendo a coisa certa, reduzindo a minha mão. Eu fiz backtest de 3 anos, fiquei enfurnado dentro do meu escritório, fazendo planilhas e mais planilhas, estudando meu backtest do operacional que eu queria executar em 2025. Eu repassei ele, fiz porcentagem de probabilidade de acerto, fiz um monte de cálculo e continuo fazendo, vou fazer mais um ano. Mas eu tirei praticamente uma boa parte do capital que estava ali alocado de margem no day trade, joguei para renda fixa e deixei somente a margem. E quando você só deixa somente a margem, você começa a enxergar que você não é tudo isso, que a margem ela vai diminuindo, diminuindo e diminuindo, como vem acontecendo esse mês. Eu não sei se eu estarei preparado, né, para para repor uma grana, mesmo que ela tivesse sido tirada em final do ano da conta da corretora para colocar novamente, para tentar fazer o que eu planejei do meu operacional. E quando eu falo que há um abismo muito grande em relação a isso, é a minha preocupação, porque claro, eu estou ainda no meu primeiro ano como operando no mercado financeiro sem a ajuda do CLT e começa a vir as pressões, né? A pressão de não familiar, muito pelo contrário, em casa eu tenho todo o apoio e, e isso não atrapalha o meu desempenho. Mas o lado psicológico, o lado, o lado homem, sem, sem machismo aqui, muito pelo contrário, mas o lado homem de querer trabalhar, de querer pagar conta de casa, de querer se desenvolver, ajudar, né, em outras atividades que, que tenha grana, ela pesa bastante. Então, quando eu ouvia vídeos de pessoas dizendo que, quando você vir para o mercado financeiro e ver que só é o day trade, você vai ver como é difícil, como é tenso, como é maçante essa vida de trader sem o CLT. E comecei janeiro bem, operando bem, com o meu setup me dando confiança de que tudo ia dar certo, mas quando começa as coisas degringolar como vem degringolando nessa segunda quinzena,
a gente começa a repensar muita coisa, né? E como eu disse, esse abismo, e eu vejo a luz se distanciando ainda mais, eu começo a pensar um monte de coisa, né? Pensar em parar, pensar em parar de operar, né? Porque, querendo ou não, eu ainda tenho, como eu sempre digo, a pessoa tem que ter a reserva de emergência, tem que fazer com que a sua grana ela trabalhe para si. E isso vem acontecendo esse mês, por, por mais que seja ruim o day trade, se eu paro hoje no day trade, ainda consigo pagar algumas contas com o que eu fiz de outro tipo de rentabilidade, renda fixa, um pouco de renda variável, a variável em fundos imobiliários, enfim. Eu tenho outras fontes, né, que me deixe, que eram ainda era para deixar ainda mais confortável, mas esse problema de homem, né, de querer pai de família, querer colocar as coisas no dia a dia na frente de ajudar a pagar conta, tudo mais, isso pesa bastante, né? E, e tudo isso está fazendo eu repensar a minha trajetória aqui com o canal, com o mercado, né? A gente tem que ser, tem que ser, nós temos que de fato saber a hora que tem que começar, a hora que tem que insistir, a hora que tem que parar. Não estou falando que eu parei hoje, eu não vou parar hoje. Mas a gente tem que colocar no nosso plano o momento de recuar um pouco, ou parar por um tempo, se desenvolver um pouco mais, se preparar ainda mais. Por mais que eu tente, que eu vá por esse caminho, vou parar. O meu, o meu período para tentar se me desenvolver como trader que me gerasse uma profissão e automaticamente uma rentabilidade, um salário, enfim, ele vai se encurtando, né? Porque assim, a gente tem outras fontes de renda, mas as coisas mudam completamente, tudo pode acontecer e automaticamente a gente pode aí ser obrigado a do dia para a noite parar com o mercado financeiro. Então, eu estou de fato repensando o que vai ser, eu ainda tenho a minha estratégia e dentro dessa estratégia eu vejo que ela sempre foi assertiva e pode ser que por esse mês estar num período bem chato de drawdown nela, ela possa ser uma estratégia que fevereiro, março, o ano seja lucrativo. Então eu vou continuar meus backtests, mas é, existe uma atenção muito clara sobre os- as minhas operações e sobre a minha caminhada no day trade, se de fato vai prosseguir ou não. Então, Rodrigo, por que que você está falando isso aqui? Assim, eu tenho os seguidores que estão aqui comigo, me seguindo, que muitos deles estão no mesmo caminho que o meu e automaticamente buscam a consistência, buscam uma satisfação de operar no mercado, buscam metas pessoais e ainda não chegaram no aonde eu cheguei, de ver a luz no fim do túnel, mas quando eu for andar um pouco para frente, eu ver que tem um abismo e eu não consigo atravessar, né? Então, eu queria deixar o recado para esses amigos que estão nessa mesma toada e que compartilham dessa mesma dor, dessa mesma dificuldade. Eu sei que vai ter críticas, nos comentários falando que day trade não funciona, isso e aquilo.
o intuito desse vídeo não foi para isso. Tenho vídeos aqui mostrando operadores, pessoas que operam no mercado como agente autônoma, que vivem do mercado financeiro, que não são professores, que são traders. Alguns nem aparecem, no YouTube e eles fazem, assim. Então, assim, não existe crítica. Se eu um dia parar no mercado e se alguém perguntar o que fazer, se day trade, o mercado financeiro funciona, funciona. Mas você tem que ter hábito, disciplina, técnica, psicológico, mentalidade, grana, você tem que ter um emprego, você tem que ter um monte de atributos ao redor que te proteja e que te faça tornar um bom operador de mercado. Tem que ter muita coisa por trás te segurando para que você, no momento dos impactos, das dores, que são muitas no mercado, principalmente para quem está começando, elas não sejam, elas te protejam, né? Desses, desses impactos. Então, o vídeo é esse. Eu queria deixar claro que continuarei aqui na minha trajetória esse mês. Ainda temos ainda mais uma semana e mais um dia. Muito provavelmente acho difícil, apesar que eu tenho que fazer alguns cálculos aqui, mas eu acho pouco provável que esse mês eu recupere a minha o mês que estava super positivo até a primeira, segunda semana. E não foi overtrade, não foi a técnica aí. Somente o drawdown veio e justamente no primeiro mês que eu tô operando com esse operacional. Mas é isso, gente. Eu acho que meu recado é esse. Eu gostaria muito aí de fato, estar passando aqui um, um vídeo positivo, cativante, né, que te motive. Às vezes, pensando bem, às vezes esse vídeo vai motivar você ainda mais a se preparar ainda mais, né? Mas eu tenho vídeos aqui motivadores. Tenho vídeos que eu vou deixar no card de pessoas que operam, que se dão bem no mercado. Então, mas que sirva de alerta aí para quem tá me seguindo, quem está acompanhando a nossa trajetória e dizer que tenham paciência, respeitem muito a grana de você, porque automaticamente você respeitando a grana, você vai respeitar a sua família, você vai respeitar tudo que está ao seu redor. Beleza, gente? E de resto, amanhã, provavelmente eu trago aqui o meu relatório de performance da semana, do operacional e das minhas operações. E aí a gente volta a nos falar e quem sabe aí voltar com operações positivas e automaticamente uma construção de um cenário um pouco melhor. Valeu, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Fui.